Olá galera, aqui é o professor Danilo e nós vamos agora estudar o cálculo do perímetro, tá? Especificamente o perímetro do retângulo. Então a gente vai estudar aqui o perímetro do retângulo para que a gente possa entender a ideia e de como que a gente encontra esse valor, tá bom? Então, vamos começar aqui com os exemplos e durante os exemplos eu vou explanando as ideias, tá? Então, exemplo 1. Vamos determinar o perímetro de um retângulo, sabendo que a largura mede 14 centímetros e o comprimento mede 8 centímetros. Então, aqui a gente tem uma ideia de dimensão para calcular, tá? O que é as dimensões, né? No caso aqui nós temos uma dimensão que é a largura e depois nós temos a outra dimensão que é o comprimento, tá? Então, eu vou fazer agora, para facilitar o meu cálculo, um desenho, tá? Vou fazer um desenho desse retângulo aí. Esse desenho, galera, que a gente faz, ele é um desenho à mão livre e ele recebe o nome de esboço. Então, quando a gente faz um desenho à mão livre, lógico, né? Eu vou fazer aqui para vocês verem como que é um esboço. Ele é um retângulo, claro que eu não usei régua, não usei nada. Por quê? Porque ele é uma figura para me ajudar a pensar, tá? Então, não é para ficar perfeito mesmo. É para fazer um desenho que ajude vocês no raciocínio. Isso o esboço, ele é como se fosse um desenho à mão livre, né? Da realidade. Ok? Então, vamos agora então verificar aqui dentro do esboço, né? Como que a gente vai fazer para calcular o perímetro agora desse retângulo. Então, percebam que eu desenhei um retângulo aqui, tá? A ideia dessa figura é ser um retângulo. E aqui a gente tem uma informação importante. Ele falou aqui, ó, que a largura, né? A largura dele, né? Largura, tá? E comprimento. Comprimento é para frente, né? E a largura para o lado. Então, a largura aqui dele é de 14 centímetros. Tá? E, no caso, o comprimento é de 8 centímetros. Então, aqui, ó, a gente já começou a ver, então, como que é essa figura. Aqui é o seu retângulo, ok? Coloquei aqui 14 centímetros e 8 centímetros, largura e comprimento, tá? Bom, o perímetro, pessoal, ele é o cálculo da soma de todos os lados de uma figura. Então, se é um retângulo, o retângulo ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, olha só, a largura mede 4 desse retângulo. Então, se a gente sabe que a figura é um retângulo e que a largura mede, 14, e que a largura mede 14, então essa parte de baixo mede 14 e essa parte de cima também vai medir 14. Aqui é a mesma coisa, ó. Se desse lado aqui, né, o comprimento aqui mede 8, aqui o comprimento também é 8. Como que eu posso garantir isso? Como que eu posso falar isso? Porque a gente tem aqui que a gente está falando de qual figura? Do retângulo. Então, o retângulo permite que eu possa fazer essas coisas, tá? Então, olha só que interessante. Agora, o que a gente tem? Todos os lados do retângulo, a medida de todos os lados, ó. Então, com a medida de todos os lados, eu posso calcular o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados do contorno da figura. Então, eu vou somar os lados. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra P de perímetro, um sinal de igual, e vou colocar a soma, que é 14 mais 8 mais 14 mais 8. Então, eu coloquei aqui, ó, a soma dos lados, tá? Esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Beleza. Então, executando o cálculo, nós vamos ver aqui um total de 44 centímetros, ok? Então, o perímetro desta primeira figura, ele é 44 centímetros, ok? Então, assim, é bem tranquilo, bem facinho de fazer o cálculo, tá? Depois que a gente aprende a montar a figura, fica bem tranquilo de executar o cálculo. Então, vamos para agora, ó, o exemplo 2, tá? Então, no exemplo 2, a gente tem o quê? Vamos determinar o perímetro de um retângulo, sabendo que a largura mede 16 centímetros e que o comprimento mede a metade da largura. Então, vamos primeiro fazer o desenho do retângulo? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui um esboço, né? Um desenho à mão livre de um retângulo. Muito bem. Fiz aqui o meu esboço. Nesse caso, nós temos o seguinte, que a gente vai determinar o perímetro, né? A soma de todos os lados dessa figura, desse retângulo. Sabendo que a largura mede 16 centímetros. Então, ó, essa largura mede 16 centímetros. E que o comprimento mede a metade da largura. Então, olha só, se a largura mede 16, o comprimento vai medir a metade, então ele vai medir
8 centímetros. Entendido? Então, a gente já conhece aqui, ó, dois lados da figura, tá? O 16 e o 8. E a propriedade é a mesma, tá, pessoal? Perdão, aqui não apareceu, mas é o 16 e o 8. E a propriedade é a mesma, tá, galera? A propriedade é igual. Se a largura é 16, ela é 16 aqui e também é 16 aqui em cima. Porque é um retângulo. Então, se aqui é 8, aqui do outro lado também é 8. Porque se trata de um retângulo. Então, é um retângulo que me deu a liberdade e me deu a segurança de falar que esses lados são iguais, medem o mesmo tanto. Então, agora que eu já conheço todos os lados do meu retângulo, eu posso calcular o perímetro dele. Então, o perímetro desse retângulo vai ser 16 mais 8 mais 16 mais 8, que vai dar. Olha, a ordem que a gente coloca a soma aqui também não importa, tá? Eu tô conseguindo aqui, ó, 16 mais 8, 16 mais 8. Mas, se quiser somar 16 mais 16, depois 8 mais 8, a ordem não vai interferir no resultado final, no resultado da conta, tá? Não tem problema. Então, somando aqui, nós vamos ter quanto? 48 centímetros, tá? E percebam que eu estou usando a unidade de medida centímetro, que é a unidade de medida que foi me dada no exercício. Claro que aqui não mede 16 centímetros e aqui também não mede 8 centímetros, tá? Mas como eu falei, é um esboço. Então é só para a gente ajudar no pensamento essa figura, tá ok? Então o resultado é 48 centímetros. Isso é o que eu queria chegar, tá? Neste resultado. Para o exemplo 3, nós vamos ter o seguinte. Sabe-se que o lado de um quadrado mede 5 centímetros. Calcule o seu perímetro, tá? Perdão, que faltou acento, tá, pessoal? Perímetro. Então, eu vou calcular agora o perímetro, tá? Desse quadrado de lado 5 centímetros, ok? Mas espera aí. A gente está estudando aqui, não é, no caso do retângulo, o perímetro? Sim, é do retângulo. Mas o retângulo, galera, ele é um quadrado, tá? Então, como o retângulo ele é um quadrado, então a gente vai fazer aqui, ó, um esboço desse quadrado, que é como se a gente falasse uma particularidade especial do retângulo, tá? Então, o quadrado é um retângulo, tranquilamente. Mas nem todo retângulo é um quadrado, tá? Então, perfeito, ó. Isso é um retângulo, ok? No formato quadrado. E qual é a característica de um formato quadrado? Então, a gente falou que o lado desse quadrado aqui mede 5, né? A característica do quadrado é que todos os lados medem o mesmo tanto, né? Então, se aqui mede 5, aqui também vai medir 5 centímetros. Aqui também vai medir 5 centímetros. E aqui embaixo, nós vamos ter também 5 centímetros, ok? Então, ó, coloquei as medidas em todos os lados. Agora que eu já conheço todos os lados da medida, eu posso somar para calcular o perímetro, que é a soma dos lados, de todos os lados dessa figura. Então, vai ficar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 vai dar um total de 20. Ah, então o perímetro desse quadrado aqui é 20 centímetros, tá? Não esqueçam de colocar a unidade de medida, que é muito importante. Porque quando a gente está tratando de medição, a gente precisa colocar quando é centímetro, metro, para poder diferenciar, tá? Certo? Então, vamos agora para o exemplo 4, ok? E para o exemplo 4, nós temos o seguinte problema, que vai envolver também aí um raciocínio de perímetro para resolvê-lo, ok? Então, no exemplo 4, nós temos o que, ó? Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 80 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia ao redor do campo. Quantos metros os jogadores correm por treino? Muito bom. Então, aqui a gente tem então uma situação, um problema, e nós vamos resolver ela através da ideia do perímetro. Primeira coisa que a gente vai fazer então aqui é montar esse campo que tem um formato retangular. Então, isso ajuda muito, porque a gente sabe que a figura é um retângulo. Perfeito. Então, temos aqui esse campo retangular. Tá? Maravilha. E no caso desse campo retangular, o que a gente vai ter então? A gente vai ter que a largura mede 100 metros. Então, aqui o largo dele é 100 e o comprimento dele é 80 metros. Então, ó, o meu esboço já deu uma ideia desse campo de futebol e dos lados dele, tá? Dos lados desse campo. Então, 100 e 80. Os jogadores, né, antes de cada treino, eles correm, né, em volta desse campo.
Então, a gente precisa saber o quê? Para saber quanto eles vão correr, a gente precisa saber o perímetro dele, né? O tamanho dele. Então, se aqui é 100, a gente sabe que aqui é quanto? 100 metros. Esse aqui é 80, que a gente sabe também que é 80 metros, ok? Então, eu coloquei aqui as informações. Agora eu vou saber quanto que um jogador corre antes de cada treino se eu fizer o perímetro aqui do campo, ok? Lembrando que a gente sabe que o formato retangular é o que ajuda a gente a garantir que esses lados são iguais, tá? Então isso é muito importante. Então, se a gente pegar aqui o perímetro de uma volta, vai ser quanto? Então, vou colocar aqui, ó, uma volta. Então, uma volta vai ser o 100 mais 80 mais 100 mais 80. Isso é uma volta. Perfeito. Então, se a gente somar 100 mais 80 mais 100 mais 80, isso vai dar 360. Ótimo. Então, uma volta, os jogadores vão fazer, então, 360 metros de corrida. Perfeito. Então, vamos seguir agora, então, para... Vamos ver o problema. Os jogadores vão dar 5 voltas e meia ao redor do campo. Então, vamos para 5 voltas agora. Então, a gente sabe que uma volta é 360 metros, tá? Então, eles dão 5 voltas e meia. Então, agora 5 voltas. A gente vai descobrir como. É só pegar o 360 metros e multiplicar por 5. Então, a gente vai ter 5 vezes 360. Porque a gente sabe que cada volta vai ser 360. Então, 360 mais 360 mais... Então, é só multiplicar direto por 5. Então, 5 vezes o 360 vai dar, então, 1.800, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui 1.800 metros. Perfeito. Então, agora que a gente tem aqui as 5 voltas, tá? Nós vamos fazer, então, aqui essas 5 voltas. Para descobrir o resultado final, eu tenho que lembrar também que tem 5 voltas e meia. Ah, verdade, ó, tem 5 voltas e meia. Então, tenho meia volta. Então, meia volta, ó, meia volta. Essa meia volta é a metade, então ela vai ser o quê? 180, que é só a metade do trajeto, tá? Então, 180 metros, que é como se eles caminhassem daqui até aqui, na figura, tá? 180 metros. Perfeito! Então, agora a gente sabe que 5 voltas e meia é pegar o 1.800 mais o 180. Então, vamos lá. 1.800 mais 180, ok? Então, se eu fizer o 1.800 mais 180, que é essa meia volta, vai dar um total de 1.980 metros. Então, esse cálculo aqui que eu fiz, pessoal, é o cálculo do total, tá? Então, o total percorrido foi 1.800 mais 180, que deu 1.980. Ah, então, vamos agora, ó, responder a pergunta, ó. Quantos metros os jogadores correm por treino? Então, os jogadores correm 1.800 metros em cada treino. Sumiu aqui da tela, me perdoe, pessoal, mas aqui apareceu, ó. Então, os jogadores correm 1.800 metros em cada treino, tá ok? Então, esse é o resultado aqui da número 4, tá certo? Puro raciocínio, né? Só fazer o esboço e ler as informações para responder. Agora, nós vamos, então, para o exemplo 5, tá? Então, no exemplo 5, nós temos o seguinte. O perímetro de um retângulo é 60 centímetros e o comprimento dele é de 25 centímetros. Qual é o valor da largura? Então, olha só, vamos fazer um esboço aqui, tá? Esse aqui é mais complicado, porque ele deu uma informação meio diferente para nós aqui. Então, ele tem aqui, né, um retângulo, vou fazer um esboço, tá? E o que ele está falando para a gente aqui desse retângulo? Ele está falando o seguinte, ele disse que o perímetro do retângulo é 60. Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, se eu pegar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, o resultado é 60. Então, o perímetro a gente já sabe o resultado, que é a soma de todos os lados, 60 centímetros. Ok. E ele deu uma outra informação, e o comprimento dele é de 25 centímetros. Então, nós temos a largura e o comprimento.
Então, ele falou que, ó, o comprimento é 25 centímetros. Perfeito. Então, ele está perguntando, qual é o valor da largura? Então, ele quer saber esse valor aqui, ó. Qual que é o valor da largura? Não sei, ó. Vou colocar um ponto de interrogação aqui. Não sei quanto que é. E é isso que eu tenho que descobrir. O que eu sei aqui? Que o perímetro, que é a soma de todos os lados, é 60. Então, vamos pensar aqui na figura agora, tá? A gente sabe que se esse lado mede 25, esse outro lado também vai medir 25. Perfeito. Então, eu coloquei aqui na minha figura para facilitar meu pensamento. Tá, então eu tenho 25 aqui e 25 aqui. Se eu pegar o perímetro, que é a soma de todos os lados, que é 60, e eu tirar desse 60, desse perímetro, tá? O 25 de um lado e 25 do outro, tá? Vai ser 60 menos 25, vai dar 10, tá? Então, o que eu fiz nesse cálculo? Eu peguei o perímetro e tirei essas quantidades. Porque se eu tirar essas quantidades, vai sobrar só, no caso, o respectivo para a largura, que é o que eu quero descobrir, que é esse lado, tá? Então, perfeito. Peguei o perímetro e tirei o 50, que é 25 de cada lado, e sobrou 10. E o que eu vou fazer com esse 10 agora? Então, esse 10, a gente tem que lembrar que é o que sobrou para a medida. Então, eu tenho que saber que a largura desse... Para eu descobrir a largura, escrevi assim, a largura. Eu vou fazer esse 10 dividido por 2, tá? Fiz na forma de fração porque toda fração é uma divisão, tá, pessoal? Então, a gente colocou aqui na forma de fração essa divisão. É 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5, tá? Por que eu dividi por 2? Porque eu tenho dois lados para distribuir esse 10. Então, quer dizer que aqui mede 5 centímetros e aqui embaixo também mede 5 centímetros. Então, esse ponto de interrogação só pode ser 5. Por quê? Vamos somar todos os lados agora de novo. 5 mais 25 mais 5 mais 25 vai dar 60, que é o perímetro. Então, se a largura medir 5 centímetros e o comprimento medir 25, o perímetro é 60 centímetros. Ah, então qual que é o valor da largura? Então, o valor da largura é 5 centímetros. Vamos escrever. O valor da largura é 25 centímetros. Então, nós temos aqui o exemplo 5.